Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Layout do projeto Prosperar. Pessoal, presta atenção, vamos estudar hoje sobre o circuito paralelo, certo? Que a gente fez aqui também treinamento em sala de aula. Para vocês que faltaram à aula, para vocês que estão na aula e querem fazer a revisão do assunto, isso é só um trabalho que a Escola Técnica Layout faz para vocês, certo? Então vamos lá, que a gente vai agora treinar, vai explicar sobre tensão, corrente, potência, lei de Kirchhoff, aplicação do alicate amperímetro, tudo mais, correto? Dá um like, vamos aprender a ganhar dinheiro, vamos para cá, vamos estudar. Olha só, pessoal, então vocês estão vendo aqui o circuito, esse circuito tem o que, olha? Aqui a tomada 220 volts RMS ou tensão eficaz, que é a mesma coisa, aquilo que indica no multímetro, no painel dele, certo? É a tensão RMS ou eficaz. Temos aqui o disjuntorzinho que eu botei, a simbologia, que a gente já sabe que ele protege contra curto, ele protege a instalação elétrica de uma sobrecarga, né? As instalações elétricas. Temos aqui, ó, 3 lâmpadas, olha, L1, L2 e L3, correto? E temos aqui, eu botei 3 multímetros para a gente poder determinar o quê? A primeira coisa do circuito paralelo, veja como ela é ligada, olha, a fase, vem o disjuntor e o interruptor, estão sempre em série. Mas o paralelo, quando ele diz circuito paralelo, quer dizer a carga do circuito que está em paralelo. Então a carga aqui, quem é? São as 3 lâmpadas, certo? É que provoca uma carga. O que é carga, pessoal? É potência. É o consumo de energia que vai transformar a energia elétrica em energia luminosa das lâmpadas, e também em calor, certo? Então por isso é chamado de carga. Carga é potência. Então temos L1, L2, L3. Veja que ela está ligada, eles estão ligados, olha, na linha, a linha dele aqui, ó, o interruptor está na fase, o tracinho maior, tá vendo? Quando ela passa da fase, tem esse tracinho menor aqui, que a gente chama de retorno. Então, as lâmpadas estão ligadas no retorno, todas elas, certo? Então, quando ligar e desligar, todas vão receber a mesma tensão que está na rede elétrica. E aqui está o neutro, olha o neutro, olha a simbologia do neutro, olha o neutro, tá vendo? E aqui temos um nó aqui, que é onde se juntam a ligação das cargas para poder fazer a distribuição. Então, primeiro detalhe, qual a tensão AC nos pontos A, B e C? Então, aqui, qual a tensão que vai ter aqui no ponto A? No ponto A, quando ele ligar a chave, vai ter a mesma tensão da rede elétrica. Se for aqui no Recife, 220 volts, eficaz ou RMS. Então, a gente vai ter aqui o quê? 220 volts, correto? E quando eu ligar também o B, como ela está ligada aqui, ó, também vai ter 220 volts e o ponto C também 220 volts. Então, no ponto A, B e C, eu posso colocar aqui 220 volts, certo? Vamos considerar que a tensão é 220 volts, a rede elétrica esteja nesse valor. Claro que em alguns locais, onde você for fazer essa medida, pode estar um pouco maior, um pouco menor, mas o padrão a gente tem que estudar com um padrão. Ok? Estão entendendo até aí? Então, presta atenção, vamos lá. Então, todo circuito paralelo tem a mesma tensão do que está alimentando. Na nossa casa aqui no Recife, por exemplo, na escola, que vocês estão aqui agora, é tudo 220. Então, todas as lâmpadas são 220, todas as tomadas são 220, correto? Tudo em paralelo. Se queimar uma, queimou essa, as outras continuam funcionando, porque a alimentação continua. Queimou a terceira, as outras continuam funcionando, acesas, como é na nossa casa, por exemplo. Queimou a lâmpada do seu quarto, a da cozinha, a do banheiro, continuam funcionando, ok? Então, isso é um circuito paralelo. Outra coisa também agora, ó, como se comporta a tensão elétrica em um circuito paralelo? Olha, como se comporta a tensão elétrica? É a explicação que eu dei, para ficar aí amarrado para vocês. Resposta, a tensão é a mesma em todos os pontos. Foi isso que eu vim explicando. Já deixei aqui pronto, certo? Para vocês, quando estiver na prova, você já vai responder isso aqui. A tensão é a mesma em todos os pontos do circuito. Tanto na parte de instalações elétricas, pessoal, como nos esquemas eletrônicos. Por isso que a gente está aprendendo essa parte de circuito em paralelo, ok? Segundo, agora, como se comporta a corrente elétrica em um circuito paralelo? Agora vai ser a corrente elétrica. A gente sabe que a corrente elétrica, a unidade de medida é qual? É ampere. E a gente sabe que a corrente elétrica é o fluxo ordenado dos elétrons. Só que aqui a tensão é qual? Alternada. Então, você vai ter, quando ligar, você vai ter a corrente que passa por essa e vai passar por essa, né? Vem e ela retorna aqui, ó, e vai voltar tudinho aqui, ó, até aqui. Então ela sai e volta, certo? Para todo o circuito. Ela vem por aqui, ó, lá vem a corrente, ó, olha a corrente,
Pronto, e vai se distribuindo e descendo para cada uma delas. Então, como se comporta a corrente elétrica em um circuito paralelo? Resposta: a corrente é individual, cada um vai ter a sua, para cada componente, certo? Outra resposta que você pode dar também: a soma das correntes individuais será igual à corrente total, ou seja, a soma dessa corrente aqui, desse valor dessa corrente, mais a soma da corrente dessa, mais a corrente dessa, é a corrente que vai ser passar aqui, certo? E que vai indicar aqui no alicate um perímetro, tanto na fase como no neutro, que a gente vai ver isso aí daqui a pouco, porque o alicate é um perímetro, vai captar o quê? O campo magnético, que vai ser idêntico à corrente que entra no circuito e à corrente que retorna pelo neutro. Então, esse caso, a corrente aí que a gente viu, isso é a teoria do circuito. Então, a gente já sabe duas teorias. A teoria da tensão, que a tensão é a mesma em todos os componentes do circuito paralelo, e sabemos a segunda teoria, que é como se comporta a corrente elétrica em um circuito paralelo. A corrente é individual para cada uma delas, e a soma das correntes individuais será igual à corrente total, pessoal. Certo? Esse detalhe vocês chegaram a entender, não é isso? Então a gente vai fazer isso na prática para vocês verem, ok? Então vamos agora, pessoal, para o nosso segundo vídeo, continuação desse assunto. Ok, pessoal? Vem comigo!